Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E o tema de vídeo de hoje é: a carência é um chamado da sua alma para você entrar em contato profundo com você. Esse vídeo, ele tá tratando da carência com essa percepção mais profunda. Eu vou usar essa palavra, mais profunda. A carência, ela também pode ser olhada de uma perspectiva psicológica apenas, e não por esse olhar espiritual. Também dá para olhar. Também dá para olhar. Mas eu digo para você que, na minha experiência, na minha percepção, assim como profissional, né, que estuda sobre isso, e como ser humano que está aqui vivendo também, buscando, né, a experiência, que ainda quando tá a questão psicológica acontecendo, a questão espiritual também tá acontecendo junto. A gente pode querer não olhar para ela, a gente pode querer não entrar em contato com isso, ok, não quero, não acredito em nada disso, só quero ir pelo lado científico, então você pode ir pelo olhar psicológico apenas e emocional. Só que essa parte espiritual, eu tô dizendo pra ti que na minha percepção ela é inevitável, ela tá ali. E hoje o objetivo é falar da parte espiritual, não é falar da parte psicológica e emocional apenas. Então é abordar a carência por esse prisma, por esse viés, ok? Então vamos lá. Gente, vamos ser honestos. Vamos ser honestos com a gente. A gente tem muito medo de olhar pra dentro da gente. A gente foge da gente como, sabe, tipo assim, né? Ai meu Deus, eu vou usar essa expressão, como o diabo foge da cruz. A gente foge da gente como o diabo foge da cruz, né? Eu nem acredito em diabo, entendeu? Essas coisas assim, tal, mas eu tô usando essa expressão, tá? Tipo assim, como o diabo foge da cruz, a gente foge da gente aqui dentro. Como a gente tem medo de olhar pra dentro da gente. A gente tem medo de ficar louco, a gente tem medo de de se perder, a gente tem medo de encontrar um monte de coisa, a gente tem medo de descobrir que a gente não é quem a gente pensa, a gente tem medo de descobrir um ser horrível aqui dentro e a gente se frustrar com a gente mesmo. A gente tem muitas fantasias, muitos medos, a gente tem medo de olhar pra dores, pra traumas, pra feridas e tal. E isso faz com que a gente perca a oportunidade de descobrir a coisa mais maravilhosa que é o que tem dentro da gente, que é a gente mesmo, que é, sabe, a beleza, né, da nossa alma, a beleza, sabe, tipo, o sentimento sagrado, divino, maravilhoso, de amor, assim, você vê que falta palavras. Falta palavras, porque é tão sublime, é tão alto, é tão maravilhoso, só que é real, né? Tá depois das feridas, sabe? As feridas, as dores, elas estão na frente, elas são como se fossem paredes, são paredes, sabe? São camadas, então tem uma parede, tem outra parede, e as feridas e as dores, elas estão na frente. E aí a gente sente, sabe, assim, uma angústia, uma coisa, uma carência, sabe? A gente sente uma saudade de algo, né? Porque essa carência, né, ela aparece como uma saudade de algo. E é interessante porque se é saudade, né, é porque a gente já sabe o que que é, né? É porque a gente já viveu, é porque a gente já sentiu. Você não vai sentir saudade de uma coisa que você não conhece, que você nunca viveu. Então é uma coisa que a gente conhece, sabe? É uma coisa que a gente conhece. E aí dá aquela carência, dá aquela saudade, e aí a gente acha que a gente vai resolver com as pessoas do lado de fora. E não é que a gente não pode, sabe, ter boas relações, boas conexões e estar conectado com as pessoas. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A questão é mais fundo que isso. É, tenha isso na sua vida, se faz sentido. Busque isso, mas assim, tem algo mais além. E é desse algo mais além, sabe, que eu quero falar com vocês. Que eu já estou falando com vocês, na verdade, né? É, essa busca, sabe? Essa coisa interna que tá dentro da gente, esse amor, assim, gigantesco, incondicional, leve, sabe? Que não tem cobrança, que não tem culpa, que não tem nada, não tem nada disso, sabe? Que a gente passa, assim, tipo, a maior parte da nossa vida sentindo essas coisas, assim, que leva a gente pra baixo, que coloca a gente pra se sentir muito mal, sabe? Que coloca a gente pra não ficar bem com a vida, entendeu? Tudo isso desaparece.
quando a gente entra em contato com essa parte que tá dentro de nós. E não é uma coisa de uma pessoa especial, que uma tem, a outra não tem. Todo mundo tem, todo mundo é. Eu até diria, né, que, vamos lá, não é que todo mundo tem, né? Todo mundo é. É o que a gente é de verdade. O resto que tá aqui fora são as capas. São as capas que a gente vai usando, né? A vida vai ensinando a gente a colocar muitas capas. Então a nossa personalidade é uma capa, sabe? Aí a gente vai desenvolvendo tantas capas, a gente vai desenvolvendo tantas coisas que a gente vai aprendendo que tem que ser assim para as pessoas aceitarem, tem que ser assim para as pessoas gostarem de mim, tem que ser assim para as pessoas me quererem por perto, que a gente vai fazendo muitas capas e vai colocando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 20, 30, 40, 50, 200. E aí chega um momento que a gente fica tão distante disso que nós somos. E aí o que acontece? A gente fica muito carente. A gente fica muito carente. A gente fica muito ansioso. A gente fica muito triste. A gente fica muito irritado. A gente fica muito bravo. A gente fica muito qualquer coisa. A gente fica muito qualquer coisa. A gente fica muito desequilibrado de qualquer maneira, entendeu? Aí a gente precisa sentir muita satisfação na comida para preencher aquele buraco. A gente precisa sentir muita aprovação alheia para se sentir bem com aquele buraco, para suprir aquele buraco. A gente precisa, sabe, ter status e ter poder para suprir aquele buraco. E eu não tô dizendo que a gente não pode ter prosperidade, entendeu? Que não é para ir atrás da prosperidade, do conforto e tal. Beleza, maravilhoso, mas assim, quando a gente tá tentando suprir essa carência com essas coisas, a gente ainda não entendeu, tipo, que a função de todas essas coisas é trazer outros momentos pra gente. É, sabe, a gente poder viver prosperidade, abundância, conforto, relacionamentos e coisas assim, pela realização que essas coisas trazem no sentido do que elas trazem. Só que essa carência interna, ela tem outra questão por trás dela, tem outra dimensão por trás dela. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a olhar para dentro de mim, eu começo a buscar, sabe, me conhecer mais profundamente dentro de mim, né? E isso passa primeiro eu entender, sabe, um pouco sobre os meus hábitos de comportamento, porque pra gente começar a olhar pra dentro da gente, a gente vai começar a ter que olhar um pouco pros hábitos de comportamento. E a gente tem alguns hábitos no dia a dia que não são hábitos que nos favorecem olhar pra dentro da gente, porque a maioria de nós, quando alguém fala assim, ah, autoconhecimento, já responde como? Não tenho tempo. Já começou a falar dos hábitos. Então, olha quantos hábitos a gente tem que rouba o tempo da gente conhecer a gente. Eu tenho tantos hábitos que não ajudam eu me conhecer que eu falo que eu não tenho tempo. Então, assim, falar não tenho tempo é falar. Eu tenho muitos hábitos que não me fazem me escolher me conhecer. Ah, eu não tenho dinheiro. Novamente, também eu tô falando de hábitos que eu tenho que faz com que eu coloque meu dinheiro em outros lugares, em outras coisas, no qual eu não priorizo me conhecer. Entendeu? Ah, eu, tipo, isso não é importante pra mim. Tudo bem, eu tenho hábitos que fazem com que isso não seja importante. E o primeiro passo é a gente olhar para os nossos hábitos, sabe? Assim, quais são os hábitos que eu tenho? Será que eu tenho hábitos assim que favorecem eu me cuidar e olhar pra dentro de mim? E eu perceber que eu não sou só o meu corpo, sabe? Que eu não sou só a minha mente. Eu não sou só as minhas emoções. Eu sou além disso, sabe? E quando eu começo então a olhar para os hábitos e perceber que às vezes eu tô colocando o meu tempo, que é o principal, às vezes em ficar olhando para a vida das outras pessoas e tentando, sabe, ou entender a vida das outras pessoas, ou tentando resolver a vida das outras pessoas, ou tentando falar sobre a vida das outras pessoas, ou tentando, sabe, fofocar sobre a vida das outras pessoas. E aí eu já percebo uma coisa ali, falo, gente, olha só, eu tô carente, eu tô me sentindo mal. E eu tô carente porque eu tô desconectado do que é mais profundo dentro de mim, da minha alma, daquilo que é mais puro, do espírito mais puro que tá dentro de mim. Só que eu não tenho tempo pra fazer, pra olhar pra mim, pra encontrar isso, pra ir nessa busca e tal, porque eu tô olhando pra vida dos outros. Olha só o que a gente acaba fazendo com a gente. A gente não percebe. Só que a gente se coloca em último lugar, a gente acaba com a nossa felicidade. A gente acaba com a nossa felicidade. Por quê? Porque a gente não coloca a nossa atenção no que é importante. Que é o quê? Nosso interior, a gente. Porque quando a gente começa a cuidar do nosso interior,
a gente começa a ficar bem. Quando a gente começa a ficar bem, a gente começa a fazer as coisas diferentes. Quando a gente começa a fazer as coisas diferentes, as coisas começam a dar certo. Porque se você tá bem, você tá fazendo as coisas de um jeito diferente do sentido positivo da palavra, as coisas começam a dar certo. E aí a vida começa a dar certo. Então eu também vejo isso, sabe? Às vezes a gente tá tentando fazer a vida dar certo, só que a gente não tá bem, a gente não tá fazendo as coisas bem, a gente não tá fazendo nada bem. Como é que as coisas vão dar certo? Não tem como. Começou errado. Começou errado, vai terminar errado. Quando a gente começa a cuidar da gente, a ficar bem, a gente começa a fazer as coisas com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação, com mais qualidade. A gente começa a se relacionar com mais qualidade, a gente começa a fazer tudo com mais clareza, com mais leveza, com mais simpatia, com mais tudo. Aí é só uma questão de tempo para as coisas darem o resultado. Por quê? Porque a gente tá fazendo tudo com o nosso melhor. Só que isso só acontece quando a gente começa a perceber que essa carência é de algo que está dentro. E aí a gente começa a parar de ir pro lado de fora e começa a voltar pro lado de dentro. E aí o jogo começa a virar. Ah, é de uma hora para outra. Não, não seja iludido. Quantos anos nós temos nesse momento? Não sei quantos anos você tem. Entendeu? Tá com 30, tá com 40, tá com 50, tá com 20, tá com... Não seja iludido. A vida não é assim. A vida ela é um passo a passo. Mas dá. Tem como, tem jeito. Você só precisa tomar a decisão diariamente. Não é perfeição. Ninguém aqui vai ser perfeito, mas é repetidamente, todos os dias, continuar tomando a decisão de eu vou construir tempo para isso, eu vou olhar para isso, eu vou vir para dentro, eu vou pegar tudo isso aqui, eu vou me entender, eu vou me entender. Eu quero me entender, eu vou me entender. Não importa se vai demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não interessa quanto tempo vai. Eu vou me entender. E quanto mais eu me entender, mais as coisas vão acontecer. E menos carente eu vou ficar. E aí a vida vai acontecer do jeito que eu quero. Porque todo mundo tá aqui para ser feliz, né? Tá todo mundo querendo ser feliz. Só que às vezes a gente não entende que a gente não tá fazendo o caminho pra felicidade. A gente tá fazendo o caminho oposto. A gente tá fazendo o caminho da ilusão. Então, eu convido você a pensar profundamente sobre isso. Eu convido você a deixar aqui embaixo o seu comentário se fez sentido para você, a seguir o canal, se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, deixar o seu like e também aqui na descrição tem o meu WhatsApp, caso você deseje fazer mentoria comigo. Aqui na descrição tem o link dos 2 cursos que eu ofereço, tem um link do meu Instagram e eu convido você a entrar em contato caso você deseje. Muito obrigado pela sua presença, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.